Ouçam, filhos de Deus. Todos os religiosos que creem que Jesus é o Salvador do homem também pensam que são filhos de Deus. Então queremos relembrá-los dos seus deveres para com aquele que tem como Pai, pois muitos reivindicam filiação com Deus, embora estejam na condição de uns religiosos contemporâneos de Jesus. Disse Deus por Salomão: Sê sábio, filho meu, e alegrar-se-á o meu coração. Provérbios 27:11. Ora, mas quem é filho de Deus já não é sábio? Vejamos. Deus nos adota na família espiritual quando fazemos uma opção por Ele e o aceitamos declaradamente, crendo não somente nele, mas nos princípios que regem os filhos do reino dos céus. Mas a partir disso, há necessidade de dar ouvidos aos seus ensinos, a fim de não presumir e errar o alvo, pecando. Assim diz Deus para os seus filhos: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Quem pratica a justiça é justo. Grifo: quem pratica a justiça é justo, como eu sou justo. 1 João 3,7. Mas que é a justiça, a qual torna justo o seu praticante, igualando-o a Deus em termos de justiça? Diz a Escritura: os teus mandamentos são a justiça. Salmo 119, verso 172, última parte. Mas os mandamentos não foram abolidos? Diz a Escritura: a tua justiça é justiça eterna. Salmo 119, verso 142, primeira parte. Que mais diz Deus por Salomão para os seus filhos? Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Provérbios 7, 1 e 2. Mas hoje não vivemos pela graça, diz a Escritura, porque assim como a morte reinou pelo pecado, também a vida eterna reinasse pela justiça. Grifo: a vida eterna reinasse pela justiça. Romanos 5, 21. Então aqueles que se têm como filhos, mas não observam os mandamentos, o decálogo, são o quê? Diz a Escritura: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Grifo: ouvir a lei do Senhor. Isaías 30, 9. O que requer Deus do seu povo? Diz a Escritura: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça. Grifo: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6, versículo 8. Mas não é suficiente crer nele, já que quem crer nele não é confundido? Diz a Escritura: quem crer em mim, como diz a Escritura, grifo, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Então tem que crer como diz a Escritura, não de outro modo. E Deus vai julgar os povos pela sua lei? Diz a Escritura: folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com a justiça. Grifo: com a justiça, e os povos consoante a sua verdade. Salmos 96, versos 12 e 13. Diz mais a Escritura: os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com a justiça e os povos com equidade. Salmos 98, versos 8 e 9. Diz mais ainda a Escritura: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com a justiça. Grifo: com a justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 31. Como podemos entender essas coisas aparentemente confusas? Diz a Escritura: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, de 1 a 5. O que Jesus falava para os seus contemporâneos religiosos e que eles não criam? Diz a Escritura: mas porque eu digo a verdade, grifo, digo a verdade, não me credes. João 8, 45. Que é a verdade a qual Jesus falava para os escribas e fariseus judeus? Diz a Escritura: a tua lei é a própria verdade. Grifo: a tua lei é a própria verdade. Salmo 119, verso 142, última parte.
Que disse Jesus para aqueles que reivindicavam paternidade de Deus, mas não guardavam a lei, ou seja, a verdade? Diz a Escritura: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Grifo: firmou na verdade, porque nele não há verdade. João 8,44. Que diz o Espírito Santo relativo a quem não pratica a justiça, ou seja, não guarda os mandamentos de Deus? Diz a Escritura: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, grifo, a justiça não procede de Deus. 1 João 3,10. Proli Prestes, missionário, na voz de Leonardo Guerreiro.